A paz do Senhor para todos os irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte da Santa Palavra do Senhor. Agradeço a Deus por esta grande oportunidade, agradeço a você que se inscreveu no meu canal. A fidelidade de Deus é infinita, que o Senhor continue te abençoando, dando a você a vitória que você tanto necessita. Compartilhe, dê um joia e que Deus te prospere grandemente. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste texto sagrado que lemos, percebemos que um homem que fazia diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nestas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Era varão justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com Deus. Ele amava a retidão e aborrecia a tortuosidade. Possuindo estes requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Nós somos chamados para sermos diferentes em nossa geração. A palavra de Deus ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Então, Enoque fazia a diferença, homens que fizeram a diferença em sua geração. Enoque, por exemplo, fazia a diferença em sua geração porque andava com Deus. Está escrito em Gênesis, capítulo 5, do 22 ao 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. José fazia a diferença em qualquer ambiente que vivia, porque era um homem sábio, ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 23, e Gênesis 41, do 38 ao 39. Samuel fazia a diferença no meio de sua geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 5. É muito importante que você leia os capítulos e os versículos para você entender melhor. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio da sua geração. Jó, capítulo 1, versículo 1, e 42, o capítulo do versículo 7 ao 10. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 6, do 1 ao 5. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração que viveram uma grande diferença. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a uma geração perversa e corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer
como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então, um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, poderemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. Efésios capítulo 6, versículo 15. Temos que nos despertar, porque a qualquer momento o Senhor virá com grande poder e glória, buscar a sua noiva, a sua igreja, lavada e remida no seu sangue. Que o óleo nunca falte na sua lamparina, como as 5 virgens prudentes. Alerta, igreja! Vamos orar pelo nosso Brasil, amados irmãos. Vamos nos preparar para aquilo que já está a caminho. Nós temos que estar de joelhos, jejuando, consagrando nossas vidas, entregando as nossas vidas ao Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique alerta, porque o fim se aproxima e que Deus abençoe.